Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes cresceram nos últimos anos. No Vale do Paraíba, as duas maiores cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, somam mais de 200 denúncias contra esse tipo de crime só nos primeiros 4 meses do ano. Mas os dados mostram um crescimento bastante considerável de 2013 para cá. Geralmente, os autores por trás desse tipo de crime são pessoas da própria família ou gente muito próxima que se aproveita do acesso à vítima para intimidar e evitar qualquer denúncia. No Brasil, hoje, existe uma rede de assistência que oferece proteção para quem passa por esse tipo de violência. Um silêncio que esconde uma série de traumas, muitas vezes irreversíveis na vida da vítima. Um crime que viola o direito de crianças e adolescentes que, por medo, se calam diante dos casos de abuso sexual. Nos últimos 6 anos, só em São José dos Campos, as ocorrências desse tipo saltaram de 137 em 2016 para 424 em 2018. Entre janeiro e abril deste ano, 185 casos já foram registrados. Em Taubaté, os números também preocupam. Nos últimos 3 anos, 172 casos de suspeita de violência sexual foram denunciados na cidade. Já no primeiro quadrimestre deste ano, os registros já somam 35. A experiência mostra exatamente que não há um padrão de conduta. Acontece tanto nas classes mais baixas como nas classes mais altas, tanto com a criança que é bem vigiada quanto aquela que é mal vigiada, né? Invariavelmente há participação de parentes, isso é muito comum, infelizmente, o que torna ainda mais difícil de ser descoberto e de até ser percebido pelos pais daquela criança. O Brasil é o 11º país do mundo no ranking de abuso e exploração sexual infantil, com 4 casos de violência registrados por hora. Um retrato cruel, traduzido em números. 70% dos casos de estupro no Brasil são contra crianças e adolescentes. Em média, 40% dos casos denunciados pelo Disque 100 são de vítimas com idade entre 0 e 11 anos. 30% são adolescentes entre 12 e 14 anos e 20% entre 15 e 17 anos. Quando o Ministério Público toma conhecimento desse fato, atua em 2 frentes, basicamente. Na promotoria criminal, para processar quem praticou a conduta, e na área da infância e juventude, para proteger a criança ou adolescente vítima dessa conduta. Atuando junto à família, vendo se é necessário alguma medida de proteção extra, inclusive, às vezes, até a retirada da própria família. Sempre é possível melhorar, mas Taubaté tem uma rede de atendimento bastante satisfatória. Nós temos o CREAS, temos 2 conselhos tutelares, temos uma delegacia de defesa da mulher, temos também a área da saúde que atende satisfatoriamente. A única questão que ainda estamos trabalhando melhor é interligar todos esses atores para que a vítima da violência possa ser bem atendida, possa ser atendida rapidamente e possa sofrer menos ao revelar o que aconteceu com ela. O Conselho Tutelar é o principal mecanismo de fiscalização das leis de agressão e abuso a menores. De acordo com o órgão, a maioria dos casos acontece dentro de casa e os agressores são do próprio convívio familiar das vítimas. Criado em 1990 como um desdobramento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar funciona como uma ponte entre a justiça e as vítimas. Mas a relação de proximidade entre quem sofre o abuso e quem é o agressor muitas vezes é o principal desafio para os conselheiros. Envolve pessoas de referência familiar e alguns são provedores da família e isso tem uma certa implicância em relação à denúncia. Um trabalho minucioso, feito em várias mãos, com o propósito de oferecer segurança às vítimas e fazer com que elas se encorajem a denunciar. Um sofrimento dessa criança, desse adolescente, né, por estar sendo violado o seu direito, e a gente tenta conscientizar a família da importância disso e faz os encaminhamentos necessários. Conselheira tutelar em São José dos Campos, Nessi acredita que para mudar esse cenário é importante criar ambientes que sejam acolhedores e inclusos nos espaços frequentados pelas crianças, adolescentes e as famílias. Mudanças de comportamentos como o interesse por questões sexuais, brincadeiras de cunho erótico ou o uso de palavras e desenhos que se referem a partes íntimas podem ser indicadores de situação de abuso. O abuso, muitas vezes, ele não é a ação em si, né? É a conversa, é o levar, o encaminhar, é assistir determinados filmes. Então, a internet, ela tem contribuído bastante, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E é isso que as famílias têm
que ter o cuidado. E é isso que a gente faz na escola. Na escola, chamando a atenção dos pais de que a internet ela tem que ser dosada, né? Os pais têm que saber com quem o filho está conversando. Então, nós temos o artigo 13, que protege, que diz que numa suspeita, você pode comunicar, pode ser na UBS, pode ser na escola, ouvir no próprio conselho, ou usar a mídia, que é através do Disque 100, que cai lá nos direitos humanos, ou no local aqui em São José nós temos um 56 e que funciona bastante, ele é imediato, não demora para chegar até nós. Números importantes para o cidadão, Disque 100 ou 156 em São José dos Campos. Olha, após 24 horas de sessão, a Câmara de Ilhabela cassou na manhã de hoje o mandato do prefeito afastado Márcio Tenório. Por maioria dos votos, os vereadores acataram o relatório que apontou irregularidades no pagamento antecipado de um evento que não foi realizado na cidade no início do ano. Alvo de uma operação da Polícia Federal em outra investigação, Tenório já havia deixado o cargo na última terça-feira por determinação da Justiça. A defesa já recorreu da decisão do Legislativo. A sessão iniciada na manhã de ontem só terminou nesta quinta-feira. Dos 9 vereadores, 7 votaram a favor da cassação. Marquinhos Gucci, o presidente do Legislativo, Cleison Guarubella, Anísio Oliveira, Nancy Zanato, Luizinho da Ilha, Matheus Prestana e professor Valdir. As 2 abstenções foram dos vereadores Gabriel Rocha e do Dr. Tiago, do Solidariedade. Durante 3 meses, a comissão processante da Câmara investigou o pagamento antecipado de R$ 519 mil feito em janeiro pela Prefeitura a uma empresa contratada para realizar um evento musical, mas que não aconteceu. O relatório final apontou que a devolução da quantia só foi feita quando a Câmara iniciou as investigações, o que, de acordo com o advogado de defesa de Márcio Tenório, não caracteriza crime de responsabilidade. Porque o dinheiro que é empregado no evento Passo Samba foi inteiramente devolvido aos cofres públicos, então não há prejuízo erário. Não tendo prejuízo erário, não há crime de responsabilidade. E segundo, a tramitação do processo está eivada de diversas nulidades, do quais já questionamos administrativamente e iremos possivelmente questionar via judicial as nulidades ocorridas com relação ao cerceamento de defesa do prefeito no processo que aqui está tramitando. A defesa já entrou com recurso contra a decisão da Câmara. Ao fim da sessão que cassou o mandato de prefeito de Márcio Tenório, o presidente da comissão processante, vereador Anísio Oliveira, falou com a rádio Band Vale FM, Litoral Norte. Tudo que foi escrito no relatório tem um embasamento jurídico e principalmente embasamento verídico. Que foi extraído das testemunhas, foi extraído dos documentos, foi extraído de tudo que a gente trabalhou nesse período. E é uma questão lógica, né? Porque como todos acompanharam o trabalho, todos acompanharam, foi bem explicado, todos os vereadores subiram na tribuna para explicar ponto a ponto. Não foi aquele relatório que o prefeito apenas contratou um evento que não teve. Não foi isso. A gente pontuou quais foram a ilegalidade. Por que o prefeito foi cassado? Aonde ele descumpriu a lei? Márcio Tenório não pôde acompanhar a sessão porque está afastado do cargo de prefeito pela Justiça desde a última terça-feira. O pedido partiu da Polícia Federal, que deflagrou esta semana a segunda fase da Operação Prelúdio, que investiga um suposto esquema de fraude em licitações e superfaturamento de contrato com a participação de Tenório. A mesma decisão também determinou o afastamento por tempo indeterminado de 2 secretários e 3 servidores municipais. Durante a operação, ainda foram presos um policial militar de São Sebastião, uma empresária, dona de uma loja de veículos em Caraguatatuba e também o dono da empresa alvo da investigação e que é responsável pelo serviço de poda e resíduos da construção civil para a Prefeitura de Ilhabela. De acordo com a PF, o desvio de R$ 9 milhões teria beneficiado a campanha eleitoral de Márcio Tenório.
O advogado de Márcio Tenório, Luiz Augusto Borsoi, disse ainda que tenta no Tribunal de Justiça suspender o trabalho da comissão processante e, consequentemente, a sessão que resultou na cassação. Ele afirmou também que, por enquanto, Márcio Tenório não vai dar entrevistas. Já a Prefeitura de Ilhabela disse em nota que acatará a decisão do Legislativo e que o Executivo passa a ser conduzido pela prefeita Maria das Graças Ferreira dos Santos. A posse está prevista para amanhã, às 3 da tarde. Uma decisão da Justiça do Estado de São Paulo determinou a redução dos atuais salários do prefeito, vice e secretários de Campos do Jordão. O despacho do juiz de primeira instância, Anderson da Silva Almeida, acatou um pedido do Ministério Público que apontou violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e falta de estudo de impacto orçamentário financeiro na lei que previu os reajustes do alto escalão do governo municipal, aprovada na Câmara em 2016. Com essa decisão, fica válida a lei publicada em 2000, cujo subsídio do prefeito, por exemplo, está estimado em R$ 9.000 e não os atuais R$ 15.000. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. 2 pessoas presas, 2 menores apreendidos e 2 procurados capturados. Esse foi o resultado da segunda operação integrada realizada em Taubaté e Pindamonhangaba entre ontem e hoje. 3 veículos também foram removidos e um estabelecimento foi lacrado. A operação reuniu um efetivo de 278 policiais militares, civis, rodoviários, guardas municipais, além de servidores do Detran e da Secretaria da Fazenda Estadual. Durante as 24 horas de operação, não foram registradas ocorrências graves aqui na região. Em Guaratinguetá, um homem de 42 anos foi morto a tiros ontem à noite dentro de um condomínio residencial no bairro Jardim Primavera. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram numa moto e efetuaram os disparos. 4 deles acertaram a vítima, que morreu no local. O corpo foi encontrado pelos policiais na área externa do prédio. De acordo com a polícia, o homem já possuía ficha criminal por ameaça, homicídio e violência doméstica. Ninguém ainda foi preso. 2 pessoas ficaram feridas na noite de ontem após um ônibus bater em uma cobertura de passageiros no bairro Pontal da Cruz, região central de São Sebastião, no litoral norte. Com o impacto, a estrutura caiu, atingindo as vítimas. Elas foram levadas para o Hospital das Clínicas da cidade com escoriações leves. De acordo com a Prefeitura, o ponto de ônibus já foi retirado do local. E ainda nesta edição do Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para a nossa região. Chances de chuva continuam e a rodovia dos Tamoios foi interditada. E ainda, moradores do Jardim Imperial, em São José dos Campos, seguem fora de casa. A Defesa Civil decidiu manter os imóveis interditados até a conclusão das obras da enorme cratera aberta no bairro desde o início do ano. Agora, hora certa, 7h04.